Impacto espiritual. O maior sermão proclamado na terra. A lei do talião e o evangelho. Vamos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 até 42. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. O Senhor Jesus Cristo, falando aqui no Sermão do Monte, nos está agora ensinando outro plano espiritual muito grande. É o que chama-se a lei do talião. Em que consiste esta lei? Esta lei foi também uma lei antiga ali no Império Babilônico de Hammurabi, 1770 a.C. E consistia no seguinte: uma pessoa cometia um crime, se essa pessoa feria, se essa pessoa tirava um dente, se essa pessoa quebrava a cabeça, quebrava um braço, ela era punida na mesma situação. Esta lei era para contrarrestar a violência das pessoas. É muito importante que a perspectiva desta lei do talião é que a pessoa não fora punida além de lo que ela fez. Ainda quando no tempo de Cristo era o governo quem punia as pessoas que cometiam crime. Também diz ali em Levítico, capítulo 24, e versículo 20, as seguintes palavras: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu a outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Era um mandamento para castigar e era também uma limitação para o castigo. Ainda também temos que, no tempo de Cristo, os judeus tomavam mais esta lei do talião com um propósito de vingança que para punição. E o Senhor agora, falando, ensinando, dá um plano muito mais elevado para a vida das pessoas. Disse ali: mas eu digo, não resistam ao perverso, não resistam ao que é mau. Ele tirou a vingança. Antes era permitido a vingança, agora era possível a não resistência. As normas do Senhor, neste texto, nós podemos enumerar em 3 partes. Primeiramente, oferecer a outra face. Diz o Senhor: se uma pessoa te ferir, te bater em uma face, mostra também a outra. Se uma pessoa pede para você o vestido, também dá para ele a capa, que era uma prenda de vestimenta que era preciso para descansar, para dormir. E terceiro, era a costume, era a lei no tempo do Senhor, que o Império Romano entendia que uma pessoa, um judeu, tinha a obrigação de levar uma carga a uma pessoa, a um romano, por uma milha. O Senhor falou: se ele pedir para você uma milha, leve 2. Temos um testemunho muito importante que tomamos da revista Veja. Disse ali este artículo: Martin Luther King,
a trajetória do homem que mudou os Estados Unidos para sempre. Um homem que foi capaz, em meio da violência, discriminação, rejeição, maltrato, manter uma vida como o Senhor demanda para o cristão. Conhecido ele por a não violência e também conhecido por sua oratória tão convincente. Foi pastor em uma igreja batista e no estado de Alabama, onde também ele buscou para contrarrestar a desigualdade racial. Foi um dos líderes em 1955 e é conhecido por um chamado boicote aos ônibus da cidade, ali no seu estado. Porque em uma oportunidade era lei que quando subia a um ônibus, uma pessoa branca, a pessoa negra tem que entregar, ceder a cadeira. E ele buscou que essa situação não continuara e declarou um boicote para esses ônibus. Diz a história de Martin Luther King que esse boicote durou 382 dias, causou déficits financeiros elevados no sistema de ônibus da cidade. Esse boicote se acabou quando a Suprema Corte decidiu tornar ilegal a discriminação racial em transporte público. Durante o período, Luther King foi preso, sofreu diversos atentados, sua casa foi bombardeada. Um dos maiores nomes da história da luta contra a discriminação dos Estados Unidos foi Martin Luther King, e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1964. E por motivo dele, de sua testemunha, de sua vida, é declarado um dia nos Estados Unidos como o Dia dos Direitos Humanos. Diz o Senhor, ao final deste texto: dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O Senhor deseja que todos nós vivamos uma vida de paz, tranquilidade, concórdia, para que assim o nome de Deus seja glorificado. Suas ordenanças grandiosas são grande bênção para nossas vidas. Ainda quando são altas para a vida normal, o Senhor nos auxilia com o poder do Espírito Santo para levar uma vida agradável ao Senhor, cumprindo com suas demandas. A vida com Cristo é muito melhor para todos nós. Que o Senhor nos abençoe.